A Huawei ensaiou um retorno ao mercado brasileiro apostando alto em 2019, mas as sanções sofridas pela empresa nos Estados Unidos e a proibição de fazer negócios com o Google afetaram sua atuação no Ocidente e, fora da China, o foco passou a ser em tecnologias vestíveis e produtos de conectividade, como roteadores e modems. Um desses dispositivos é o Huawei Watch GT2e, uma versão simplificada do principal relógio inteligente da gigante chinesa, mas que ainda entrega recursos avançados e design premium. Será que vale investir nesse modelo, mesmo não tendo um celular da Huawei? É o que você confere nesta análise. A primeira impressão que o Huawei Watch GT2e passa é de elegância, com um corpo que combina metal, plástico e vidro na caixa do relógio. Cercando o visor, um corpo de metal passa a sensação de robustez e durabilidade. E abriga também os botões laterais, ainda em metal, que controlam diferentes funções do modelo. A parte metálica liga ainda relógio e pulseira, feita em plástico emborrachado, que mantém o ar um pouco mais sóbrio. Por falar em pulseira, ela conta com furos dos dois lados, para ajudar na transpiração. São 2 passadores e um feixe, também feito de metal, que tem a inscrição da marca. É uma pulseira de 22 mm com presilhas metálicas que tornam fácil a tarefa de trocar. Talvez, pelo formato da pulseira, encontrar modelos de fabricantes terceiras para substituição não seja tão fácil, mas a própria Huawei tem uma variante esportiva e colorida, com furos que lembram os modelos de Apple Watch produzidos em parceria com a Nike. Na traseira estão localizados, de forma centralizada, os 4 sensores e 2 conectores para carregamento. Ainda é possível ver, nas extremidades, os 4 parafusos que seguram a caixa. Já a tela é composta basicamente por vidro, embora haja uma coroa para orientação dos minutos, mesmo que não haja ponteiros físicos. Não é aqui um vidro 2.5D, como no Galaxy Watch Active 2, mas é possível perceber que o display é reto na parte central e há alguma diferença na parte que cobre a moldura. Para pessoas pouco cuidadosas, a ausência de uma proteção na coroa, mais alta que o vidro, pode ser um problema, já que o relógio fica mais exposto a arranhões e batidas. Falando especificamente sobre a tela, temos o modelo AMOLED com boa reprodução de cores e brilho intenso, mesmo que você esteja sob o sol. Esse brilho pode ser ainda ajustado em 5 diferentes níveis ou mantido no modo automático, como aconteceu na maior parte dos nossos testes. Para usar o relógio, basta recorrer ao aplicativo Huawei Health, batizado apenas de Saúde em celulares da gigante chinesa. Ele está disponível na Play Store e Apple Store, e não necessita de plugins ou outros serviços para ser executado. Se você não possuir um celular da fabricante, será necessário fazer o login, encontrar o relógio e pareá-lo. Lá ficam disponíveis os dados de sono, treino, calorias perdidas e todos os dados que o relógio pode armazenar. É possível escolher por sincronizar os dados automaticamente e ver informações como batimentos cardíacos na tela do celular praticamente em tempo real. Além disso, pode começar exercícios pelo relógio e ainda adicionar músicas e instalar novas watch faces, além das 12 que vêm carregadas no relógio. Uma novidade bem-vinda é que, se você precisar parear o relógio em outro telefone, basta apenas entrar na função Novo Telefone do próprio relógio, sem precisar fazer um hard reset, como acontece em outros modelos. A interface da Huawei sabe se aproveitar bem da boa tela do relógio e oferece um design sóbrio na fonte e formato dos ícones. E isso é ótimo, por exemplo, para as notificações. É rápido e fácil ler uma mensagem que chega via WhatsApp, ser notificado de uma curtida ou comentário no Instagram e Facebook, ou ver detalhes rápidos de um e-mail que chega na caixa de entrada. Mas temos um porém aqui. Não há a menor chance de responder essas mensagens e, se algum contato seu mandar imagens ou figurinhas no mensageiro, o máximo que você verá é que chegou uma mensagem, sem saber qual é o conteúdo. O Watch GT2e não permite baixar aplicativos de terceiros, recurso que está presente em modelos da Samsung e Apple, mas pode ser personalizado com centenas de opções de watch faces e ainda conta com 4 GB de espaço para armazenamento interno,
para você poder adicionar músicas em MP3, se é que ainda utiliza esse recurso. Embora haja um controlador de músicas que reconhece aplicativos como o Spotify ou qualquer outro player que você estiver utilizando. Mesmo sem aplicativos de terceiros, há uma grande quantidade de funções presentes, que vão desde as básicas, como encontrar o telefone, medir o estresse, verificar frequência cardíaca, rastreamento de sono, barômetro, bússola, clima e notificações, até recursos mais raros, como exercícios de respiração e medidor de oxigenação no sangue, algo cada vez mais procurado por ser um dos possíveis sintomas durante a pandemia atual. Entre os recursos disponíveis está a possibilidade de parear fones de ouvido diretamente no relógio e dispensar o celular na hora do treino e também a detecção automática de exercícios, mas que está presente em uma gama ainda limitada de atividades. A detecção consegue entender apenas quando o exercício começa e não quando termina. Ou seja, usuários que querem um acompanhamento mais preciso de seus treinos precisarão lembrar de parar o treino no relógio assim que terminarem a atividade. Outro ponto que merece elogios é o recurso True Sleep, que faz dos dispositivos da Huawei aqueles com melhor precisão no rastreamento de sono, captando com detalhes o tempo acordado e rastreamento do sono REM. O monitoramento cardíaco é constante e, embora não tenha precisão médica, fornece um bom indicativo para quem quiser acompanhar seus batimentos. Fora isso, há uma quantidade ainda maior de possibilidades de treino que o relógio monitora, que vão desde a tradicional corrida e esteira a exercícios de natação em mar aberto, triatlo, crossfit, treinamento funcional e até dança jazz, latina e balé. E como se não fosse o suficiente, há ainda uma aba de treinos divertidos, que incluem dança de rua, patinação, bambolê, dardos e se você quiser saber quantas calorias gasta para empinar pipa, o Watch GT2e te conta. Outro destaque, só possível graças à proteção contra a água, é o monitoramento de diversos esportes aquáticos e de inverno. Ou seja, de surf a bobsleigh. É difícil encontrar uma atividade física que não seja monitorada pelo relógio. A má notícia é que, como vários relógios inteligentes que não são voltados para o desempenho profissional, há problemas no GPS, que por vezes demora para iniciar o rastreamento da atividade, resultando em treinos sem medição precisa em alguns casos. Outro ponto notado foi uma diferença no consumo calórico. Em um treino de step de 30 minutos, feito em conjunto com o Galaxy Watch Active 2, a diferença de calorias de um mesmo exercício foi de 100 calorias. Nos acostumamos a ver relógios caros com autonomia de bateria de celular intermediário, ou seja, 2 dias e olhe lá. No caso do Watch GT2e, a boa notícia fica por conta da autonomia. Em nossos testes, a bateria chega ao fim depois de 6 dias de uso. Para isso, uma média de 3 a 4 treinos, notificações, inclusive as de WhatsApp, tela no brilho automático e monitoramento cardíaco constante, um padrão de uso bastante comum. Para carregar a bateria precisamos de 1 hora e 26 minutos, sendo que em 1 hora de carregamento já tínhamos 85% de bateria para usar. Não espere por carregamento sem fio, e o dongle de carregamento é magnético e conta com conexão USB-C. Isso significa que você pode usar o carregador do seu próprio celular ou até mesmo conectar o cabo no PC ou qualquer dispositivo que forneça energia. O Huawei Watch GT2e é um bom relógio com construção premium, mais recursos que modelos badalados de Xiaomi e Realme, por exemplo, mas peca em um ponto fundamental: o preço. Com valor em torno de R$1.000, ele já não se encaixa propriamente na categoria custo-benefício e tem um rival à altura, o Galaxy Watch Active 2, que pode ser encontrado com preços próximos ao modelo da Huawei e oferece mais. Integração com o aplicativo Samsung, aplicativos de terceiros como Strava e Spotify direto no relógio e ainda monitoramento de pressão arterial e função eletrocardiograma. Design e beleza são conceitos subjetivos e absolutamente pessoais, mas é uma tarefa dura recomendar o modelo da Huawei com um concorrente tão duro na mesma faixa de preço. Isso porque, mesmo com um grande leque de funções, há pontos para melhorias no GPS e falta interatividade com as notificações,
já que não é possível responder mensagens, mesmo aquelas respostas prontas presentes até mesmo em pulseiras inteligentes. E é isso. Se você quiser rever esta análise completa, com calma, em texto, é só acessar os links que estão aí abaixo. Lá você também encontra ofertas para esse relógio. Mas antes de encerrar, fique à vontade para comentar o que você achou do smartwatch da Huawei. Acha que ele vale a pena? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.